Bom dia, alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam ainda mantendo toda a higienização possível, certo? A gente está aqui tentando auxiliar vocês no que a gente consegue, fazendo as videoaulas, mandando para vocês, certo? Então hoje a gente vai estar entrando na parte de correção das atividades. Então as primeiras atividades que a gente fez, que vocês tiveram a oportunidade de fazer, a gente vai estar corrigindo algumas atividades hoje, certo? E se vocês tiverem dúvidas, podem mandar para o professor no WhatsApp, no privado, não tem problema nenhum. Vou estar procurando solucionar lá, certo? Então, as primeiras atividades que a gente vai fazer aqui é sobre as atividades da apostila e as avaliações que vocês fizeram, sobre o handball e o salto no atletismo, certo? Então, a primeira questão era a seguinte: as transformações nos esportes ocorrem muitas vezes em função da necessidade de práticas e da realidade da qual a prática é inserida. Qual foi o principal fator que levou o handball de salão a tomar um lugar na versão praticada em campos e gramas, certo? Então aqui, o handball, ele surgiu na grama, certo? Ele surgiu jogando 11 contra 11, as pessoas jogando ali naquele campo que automaticamente era um campo de futebol, certo? Então, como na Europa o inverno ele é muito rigoroso e isso acontece com muita frequência e vem muito forte, eles passaram a praticar o handball na quadra e, consequentemente, a quantidade de praticantes também diminuiu, certo? Então, o handball que era praticado com 11 contra 11 passou a ser praticado com menos pessoas em um espaço menor. Então, foi justamente por essas causas climáticas e esse fator do inverno no handball na Europa, certo? A 2. Ao longo desse capítulo, você pode conhecer as características principais de alguns esportes, bem como estabelecer diferenças entre as regras e as formas de praticá-los. Então aqui ele vem perguntando, porém, na maioria das vezes existe a necessidade da escola em transformar e adaptar o esporte na escola e o esporte da escola. Então aqui vocês vão ter que responder as características do esporte na escola e o esporte da escola. Então, por exemplo, as regras. As regras do esporte na escola, elas são idênticas às oficiais, então não tem como você mudar nada das regras. Tudo que é da regra oficial, você tem que praticar ela. E da escola, você já vai adaptar as regras. Então, por exemplo, para a nossa realidade aqui na escola, as regras elas vão ser adaptadas pelo espaço que a gente tem e pelos materiais que a gente tem na escola, certo? Quem participa e as formas de seleção? Na escola, quem participa? Os mais aptos e habilidosos. Exclusão dos que não dominam a técnica e separação por sexo. Então, essa regra ela é o esporte da escola, certo? Na escola. Então, não tem como você colocar menino e menina para jogarem junto, não tem como você adaptar as regras e sempre os mais habilidosos eles vão ser os primeiros a jogarem. Então, o esporte da escola, todos podem jogar, sem distinção de habilidade. Então, por exemplo, o menino que é menos habilidoso e o que é mais habilidoso, eles vão jogar juntos. Quem tem preparo físico maior, quem tem preparo físico menor também vai jogar junto. Então, a gente não tem essa exclusão na escola, certo? Da escola. E ambos os sexos podem jogar juntos. Formas de jogar. Identificar as formas competitivas na escola e adaptar as contextualizações da escola, certo? Tempo da partida. Na escola ela já é determinado e da escola ela é de acordo com a necessidade que a gente tem do aprendizado ali. Objetivo na escola é sempre vencer e da escola é participação de todos, certo? A próxima. Relacione corretamente as colunas em relação ao conjunto de regras e técnicas do salto em distância. Então você vai ter que pegar aqui, o salto em altura, você vai ter que ver nessa coluna qual é relacionado ao salto em altura. A mesma coisa do salto em distância, certo? Então, por exemplo, o salto em altura ele vai ser o número 1. O objetivo é vencer em determinada altura passando por cima de uma barra. É lógico que isso é o salto em altura. 2. É composto de 4 fases: corrida, impulso, voo e aterrissagem. Isso é o salto em distância. O objetivo é atingir a maior distância possível. Também é o salto de distância. Quanto mais longe você saltar, mais longe vai ser a sua pontuação. Existem 3 técnicas que podem ser utilizadas nesse salto: tesoura, rolo ventral e first board flop.
é o salto em altura, que são as formas como você pode saltar o sarrafo lá, certo? E por último, segundo uma de suas regras, não é permitido que o atleta salte com os dois pés juntos. Esse é o salto em altura. Não é permitido que você salte com os dois pés juntos. Quando você chegar na trava de impulsão lá, você tem que saltar com um pé e cair lá no determinado ponto. Agora a gente vai entrar no handball, certo? Então, o handball ele pode ser classificado como um esporte, pois apresenta algumas características próprias da sua prática corporal. Leia atentamente as afirmativas a seguir e assinale as que indicam as características do esporte corretamente. Então, letra A. Os esportes são caracterizados pela comparação de desempenho entre atletas ou entre equipes. Verdadeiro. Letra B. Os esportes são práticas corporais realizadas sempre em equipes, com a intenção de superar o time adversário. Errado, porque o esporte ele não é praticado só em equipe, ele pode ser praticado individualmente. C. Apresentam regras universais, ou seja, uma competição esportiva sempre irá seguir as mesmas regras, independente do local e do mundo onde ocorra. Certo, porque tem uma entidade que rege as regras desse esporte. Então, em todos os lugares, elas vão ser as mesmas. Letra D. Os esportes são práticas competitivas, cuja participação depende de condições físicas e técnicas específicas. Portanto, o esporte competitivo não é acessível a todas as pessoas. Correto. Infelizmente, nem todas as pessoas elas podem participar do esporte competitivo, porque ele exige muito das pessoas. Então, a pessoa que quer realmente entrar nesse meio de competição, ela tem que se dedicar muito e viver para aquilo ali. E letra E. Nos esportes é possível realizar competições sem a existência de um vencedor, pois a participação é mais importante do que a vitória. Errado. A gente sabe que nos esportes competitivos isso sim é verdade, mas no esporte em geral, não. Analise as situações a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. Após realizar um arremesso para o gol, um atleta entrou na área do goleiro. Por ter feito isso, ele cometeu uma falta. Errado, porque a partir do momento que ele arremessa e depois ele cai dentro da área do goleiro, está valendo o ponto. B. Ao sofrer uma falta durante a tentativa de um arremesso, o atleta deverá cobrar uma falta em linha de 7 metros. Verdadeiro. Como a gente já explicou, é como se fosse um pênalti no handball, certo? Quando um atleta vai cobrar o tiro de lateral, ele deve posicionar os dois pés atrás da linha lateral. Falso, ele tem que cobrar antes. Durante um jogo, quando o goleiro saiu de sua área com a bola na mão para jogar como jogador de quadra, ele cometeu uma infração. Errado. Ele pode sim fazer isso, certo? É verdadeiro, desculpa. Ele pode sim fazer isso. Um goleiro que defende a bola com os pés comete uma infração. Falso, porque o goleiro é o único atleta que ele pode utilizar os pés para defender a bola, certo? Assim como os demais esportes, o handball passou por diversas mudanças até chegar ao modelo que é praticado hoje. Assinale a alternativa que correta a história desse esporte. O handball passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos em 72, nos Jogos de Munique, contando com a equipe masculinas e femininas. 2. O jogo Urânia, criado pelos gregos, foi uma das práticas que deu origem ao handball. Porém, diferente da prática atual, era um jogo de 100 balizas. Verdade. A criação do handball de salão demonstrou que a adaptação das práticas já existentes, em função de novas necessidades, pode dar origem a outros esportes. Verdadeiro. Que a gente tem as duas que são verdadeiras já. 8. O jogo de handball criado em 19, cuja prática era realizada com um campo em 11 jogadores em cada equipe, era muito semelhante ao jogo de futebol, esporte que era já popular naquela época. E a 16, assim como a versão original do handball, jogado no campo, a versão prática do salão contava com equipes de 11 jogadores. Então a resposta correta é a 8, que totaliza ali o 14, que é para vocês colocarem na somatória lá final. Certo? E por último, o salto em distância, que é a primeira medalha de ouro na história do país, ou seja, o Brasil, em modalidades femininas foi conquistada pela saltadora Daiane dos Santos? Não. Jade Barbosa? Não. Eliane Martins? Não. Keila Costa? Não. A resposta certa é Mal Rimagem. E ela conquistou essa medalha saltando a uma distância de 7 metros? Não. 7,3? Não. 8? Não. 8,4? Não. A resposta certa é a letra B, 7 metros e 4 centímetros.
Em uma competição, em qual competição, ano e país foi conquistada a medalha? Em 2009 nas Olimpíadas de Pequim? Não. 2008? Não. 2009? Não. A resposta certa é a letra D, 2008 nas Olimpíadas de Pequim. E por último, qual foi o marco da mudança do salto em distância na era moderna que pertence até hoje? Isso a gente falou na videoaula, que é a tábua de impulsão, que vem até hoje nas práticas do salto em distância. Antes eles tinham um salto com pesos, com halteres, que a gente já tinha falado antes, certo? E por último, qual ano o salto em distância feminina entrou com os Jogos Olímpicos? Em qual cidade foi realizado e qual atleta venceu com a sua marca? A resposta certa era em 1948, em Londres, com a Olga, que ela alcançou a distância de 5,69 metros, certo? Então, gente, muito obrigado. Essa semana a gente vai ter mais atividades, eu vou postar mais atividades para vocês no portal. Façam, vejam as atividades atentamente, assistam a videoaula para fazer as atividades, certo? Semana que vem a gente está de volta. Obrigado.